trocando aquela ideia de ser rico, né, de ser poderoso e tal, por essa ideia, ainda que possivelmente temporariamente, por essa ideia mais nobre, mais humana de ser um ser humano integral, completo e pleno, sem esses traumas, sem esses percalços da vida, certo? Então o livro é muito recomendável, Dostoiévski é fantástico, é Dostoiévski do começo ao fim. Esse livro é um livro de formação também por isso que ele antecipa, de certa forma, as grandes obras, mas eu considero também uma grande obra já, né, um adolescente, uma obra de foro que exige muito tempo, muito cuidado, inclusive uma estratégia de leitura, né, a gente tem que ler anotando as personagens, porque são muitas e às vezes ele tem umas digressões, mas vale demais a leitura, sempre uma lição, sempre se traz muitas lições das obras de Dostoiévski. Essa daqui não foge dessa regra, é uma obra de formação que acaba formando a gente também. Então esses conflitos, um aspecto que não posso também deixar, é que na obra tem uma ideia que contrasta, que Dostoiévski vagueia, né, nela de um certo eslavismo, que é uma ideia mais russa, uma ideia que tem a força de uma Rússia independente, mais autônoma, mais desprendida da Europa, e uma ideia mais de universalismo, que vem inclusive com Pedro Grande, que ao romper o feudalismo trouxe uma Europa nova, trouxe os valores da Europa, enfim, essa ideia da capital cultural da França, Paris, inclusive se fala muito francês no livro, então há essa influência, enfim, esse contraste entre o local, o regional, o nacional, com o universal, que seria a ideia da França da época, essa ideia, né, de um mundo mais universal, de valores universais em face de valores eslavos, os russos são eslavos, são tipicamente russos. Então esse contraste também é muito presente no livro, é algo que é muito marcante, inclusive no restante da obra de Dostoiévski, mas que aqui ele trata de uma forma muito densa, né, talvez pela primeira vez, e ele acaba fazendo esse contraste de uma forma muito interessante e dando o ponto de vista dele a respeito disso. Em algum momento alguns personagens se mostram mais filo-eslavófilos, né, que são mais russos, que pretendem uma autonomia, uma autenticidade, uma característica russa, e outros que já são apegados mais a valores universais, valores, né, de europeus, né, sobretudo dessa época, sobretudo da França, de Paris. Enfim, esse jogo de universal em face do nacional, das particularidades, das peculiaridades russas, é algo muito frequente nessa obra, e é um ponto extra que a gente acaba tendo dessa obra, algo paralelo, né, que nos bota para pensar, porque não se aplica apenas em relação à Rússia, se aplica também a nós, né? Então, assim, esse contraste é um contraste atemporal, de valores universais, na época representados pela Europa, enfim, Paris, mas hoje é representado por outros tantos, né, Estados Unidos e ainda talvez a Europa e outros tantos locais. O fato é que esse contraste de universal em face do regional é algo que é muito marcante na obra dele. Dostoiévski é muito nacionalista, ele tem um apego muito grande aos valores russos, inclusive a ortodoxia da igreja russa, né? Mas ao mesmo tempo ele é um sujeito muito aberto a outras possibilidades, a esses valores universais, e como é Dostoiévski, ele não pode deixar de retratar nessa obra talvez que eu considero uma das mensagens mais importantes da filosofia dele, que é essa capacidade do ser humano de ser múltiplo, né? Essa qualidade, essa característica plural do ser humano, que ao mesmo tempo flerta com valores sublimes, e a mesma pessoa, com a mesma consciência e com a mesma dignidade, acaba decaindo
em valores ímpios, né? Enfim, em valores degradantes. Então, esse contraste entre a sublime elevação e a mais vil decadência, unidas numa pessoa só, isso como uma característica, essa possibilidade do bem e do mal, ou seja, não fugir desse maniqueísmo de ou se é bom ou se é mal. Para Dostoiévski, todo mundo é bom e mal ao mesmo tempo, é capaz dos atos de mais sublimes, das mais sublimes valores, né, da maior singeleza, mas ao mesmo tempo com o potencial de praticar os atos mais vis, mais abjetos, isso sem deixar de ser o que se é, ou seja, um ser plural. O ser humano, para o Dostoiévski, nessa obra, também tem isso. Ele não é um ser unilateral, não é um ser pronto e acabado, inclusive, mas um ser que reúne todas as possibilidades, né? Inclusive, o existencialismo se abebera muito disso. O ser humano é um ser aberto a todas as possibilidades, capaz das mais sublimes atitudes e também das mais abjetas vilezas. Esse contraste para Dostoiévski, eu acho isso um grande, não um grande achado, porque essa ideia original não é dele, mas, enfim, ele explora e retrata isso de uma forma muito impactante na obra, que acaba convencendo a gente, ou seja, acaba passando para a gente que isso é realmente uma realidade. Então, isso é Dostoiévski. Boa leitura para vocês.